E eu estou de volta com Revista falando de um assunto que tem ampliado o debate sobre assédio sexual. As chamadas cantadas levantaram discussão sobre o que é ou não é adequado de se dizer às mulheres desconhecidas no espaço público. Cantadas e assédio são a mesma coisa? Qual o limite para uma cantada? Então, veja só. Se você é mulher, provavelmente já ouviu algo parecido com isso pelo menos uma vez na vida. A lista de cantadas é grande. E aí, gostosa, você vai aonde? Você é uma gringa tão gostosa. Algumas cantadas, as mais criativas, até agradam. Se beleza fosse crime, você pegaria prisão perpétua. De 0 a 10 eu dava 11 ou uma nota maior, essa é interessante. Agora, tem umas que passam dos limites. Gostosa é a pior. Que bumbum bonita, essas coisas. É horrível. Você se machucou quando caiu do céu. É sem noção. Seja como for, as cantadas viraram alvo de uma polêmica que divide a opinião entre homens e mulheres. A mulher deveria achar normal, um exemplo, o cara falar que a mulher é bonita, o cara não tá faltando com respeito com ela. Vocês recebem muita cantada? Sim, muita. Isso incomoda? Incomoda muito. Quando isso acontece, o comportamento mais comum entre as mulheres é ignorar. Ah, fala, nossa, morena, como você é linda. Eu fiz de conta que nem ouço, né? Porque eu sou chique, né? Eu não respondo. Por quê? Porque eu acho que não vale a pena. Não falo nada, eu abaixo a minha cabeça e saio andando. Mas isso está mudando. Muitas declararam guerra às cantadas. Eu mesmo não me intimido mais Com assédio. com assédio. Eu respondo na altura, se possível. Mas e os homens? O que eles acham de tudo isso, hein? Será que existe limite para a cantada? Sim, você fala mulher bonita, mulher linda, né? Você não falar mulher gostosa, isso e aquilo, né? Ô mulherada, a gente só elogia, faz bem pra vocês. Para muitos, a reação feminina é charme. Mulher gosta de ser cantada. É claro que o cara não pode exagerar na cantada, né? Tem umas cantadas aí nada a ver, mas o cara tem que saber da cantada também. Eu acho que é conversa, meu. Eu acho que ela gosta de conquista, tem que conquistar elas. Mano. Cantada geralmente é ridícula. Muitas mulheres também não se incomodam com a cantada mais delicada. Eu acho que quando elas são no limite, elas têm um certo tom de respeito, eu acho bacana. Tem cantadas que te deixam pelo menos com o ego massageado. E outras que são ofensivas, lógico, grosseiras, né? Nessa guerra, onde um elogio de um pode ser uma ofensa para o outro, a melhor saída é tomar cuidado. Então, fica a dica. Bom, sobre esse assunto eu converso agora com a sexóloga Irani Marangão. Boa tarde, obrigada pela presença aqui no Revista, Irani. Boa tarde, eu que agradeço o convite, tá? Bom, a gente está falando de cantada, aí se falou assim, né, que tem algumas cantadas que são inteligentes, que são interessantes e que outras que passam para vulgaridade. Qual que é a diferença de repente ser chamada ou linda, ou sua linda, ou tal, e daí partir para aquele, se eu te pego, ou pro gostosa? Dá para a gente pensar num limite? O linda seria até um elogio, e quando fala do gostosa, do se eu te pego, enfim, já seria um avanço do sinal? Seria esse abuso que a gente ouve as mulheres também reclamando? Assim, vamos separar dois tipos de cantada, né? A cantada saudável e aquela uma que é prejudicial à pessoa. Por exemplo, a cantada saudável é aquela uma que quando você fala, vamos supor o homem, ele faz uma abordagem discreta para a pessoa, de forma que não vai prejudicar a moral dela. Mas isso aí já teria que ter uma situação de uma paquera, seria ou em qualquer local? Não, isso seria em qualquer local, por exemplo, num ambiente como nós estamos aqui, também pode existir uma cantada, né, através de olhar, vai depender de cada caso, de cada pessoa, o interesse. E quando que seria essa cantada ofensiva, saindo dessa cantada saudável? A cantada ofensiva, geralmente, acontece ela no trabalho, ou também, às vezes, é na rua também. Vamos supor que se a mulher não está afim,
de receber aquilo, ela não está nem esperando aquele momento. Por exemplo, aí quando fala uma palavra já, a partir do momento que chama de gostosa, ou com outras palavras, que a gente vê mesmo algumas pessoas que relatam o tipo de palavreado que elas ouviram, isso aí já seria uma coisa mais ofensiva? A palavra gostosa, né? Ou é que essa mulher, ela está demonstrando isso, né? Ela é uma mulher sensualizada, mas isso também não cabe a pessoa sair falando dela, por exemplo. Se eu estou com a minissaia, um exemplo, eu estou vestindo essa minissaia porque eu gosto de vestir. Isso não cabe também, ela não está se permitindo a pessoa falar dela. E vai depender da interpretação também da pessoa. As mulheres, a gente estava até conversando sobre isso, as mulheres são mais discretas na cantada ou também tem isso? Tem essa história das mulheres estarem cantando também os homens e alguns homens se sentirem com mais liberdade de cantar algumas mulheres por conta disso? Os homens, geralmente, eles cantam mais a mulher, né? Igual você disse, com a palavra gostosa, ou que linda, através de uma música, ou que delícia, mas as mulheres também às vezes cantam os homens sim, principalmente, né? Nós temos aí o caso um dos homens mais assediados do Brasil, que é o Hulk, né? Pela bunda dele. Então, todas as mulheres estão assistindo jogos por causa do Hulk, para ver a bunda do Hulk. Isso é uma cantada também, né? Mas ele nem está nem sabendo. Mas a gente está vivendo uma situação aqui em Cuiabá essa semana de um aumento de número de pessoas por conta dos turistas, né, por conta da Copa do Mundo. As pessoas têm que ficar atentas a isso também, a essas situações, porque alguns têm essa imagem que as mulheres aqui do Brasil são fáceis, a questão muito vinculada à prostituição. Infelizmente, a gente viu em São Paulo um empresário que tem um negócio nesse ramo e coloca outdoors, fazendo explicitamente essa vinculação. Então, muitos turistas vêm com essa imagem para cá, né? Como a gente até falou aqui do país do futebol, da mulata, da mulher gostosa e fácil, enfim, do carnaval. Então, as mulheres também têm que ficar atentas a essa situação, apesar de, às vezes, serem vítimas, elas também têm que ficar mais espertas com isso? Olha, mais esperta, que eu tenho observado, né, que esses dias andei pela praça, vi essa aglomeração de turistas, e eu tenho observado assim, até fiquei triste com isso, porque como já a fama que é turista, dá uma impressão de dinheiro, porque vocês estão viajando, estão fazendo esse programa, eles estão tendo dinheiro. Eu tenho observado, sim, algumas mulheres assediando os homens. Isso, eu fui para a praça para observar isso, né? E eu fiquei assim, muito triste de ver, vi uma pessoa que tinha criança, então, mas eu não fiz nenhuma abordagem, eu só apenas observei. Nesse momento, eu observei que o homem, que é o turista, ele se afastou das mulheres. Então, parecia, porque ela estava abraçando esse senhor, e eu falei, nossa, e tinha uma criança no meio. Qual foi meu pensamento? Ela está querendo o turista para ela ou está querendo vender? Então, a minha preocupação foi isso. O que eu gostaria também de dizer? Para a sociedade, aí, que o órgão competente, ficar mais atento a isso. Tá? Eu observei isso. Então, é uma forma também de cantar a pessoa. A questão da fiscalização. Eu gostaria, como pessoas... Gostaria. Da eu fiquei questão assim, quanto ao relacionamento sexual das pessoas, como envolvendo menores também no meio. Isso. Aluno da escola também, porque eles são bonitos, gente, eles são bonitos. Então, dá essa aparência. Eu vi menina com uniforme de estudante no primeiro dia, na sexta-feira. Eu fui para a praça para poder ver isso, porque até então está uma propaganda danada também sobre esse trabalho. Uhum. Mas eu não vi nenhum conselheiro lá na praça. E nem lá eu não vi escrito. Tá? Mas agora, no dia a dia, por exemplo, né, tem gente que fala assim, se você passar em frente a uma construção, a gente tem um monte de obra aqui em Cuiabá, e não for cantada, aí você pode se jogar da ponte porque você está muito feia. Mas, enfim, aquilo ali, de repente, é o caminho do seu trabalho. Quer dizer,
E às vezes aquilo se torna constrangedor para a pessoa, você passar ali, você ter que pensar toda vez que você não pode usar determinado tipo de roupa ou determinado tipo de sapato, porque você já tem que se prevenir, porque alguém pode olhar para você e pensar alguma coisa ou fazer algum juízo. Isso também não é uma situação muito complicada para a mulher? O que ela pode fazer nesse tipo de situação? Evitar, né, de preferência, né, evitar esse caminho, às vezes está sentindo incomodada. A que ponto que está sendo prejudicial para ela? No caso, de frente a uma construção, geralmente é o quê? Seria cantada de pedreiro? Será que ele está levando a sério ou está só apenas brincando? Também nós temos que verificar isso. Se também é só desviar, eu acredito. Assim, enfim, que às vezes a gente fica pensando que as mulheres normalmente são elas que, a maioria são as vítimas das cantadas, porque a gente vê que é mais explícito dos homens, né? Enfim, e mexe com todas as mulheres, né? Não tem muito essa questão de ser a mais bonita mesmo, enfim, ou não. Mas o que a gente percebe é que as mulheres, normalmente, elas acabam tendo que buscar evitar. A gente viu na reportagem, umas falam assim, eu abaixo a cabeça. Não está na hora delas começarem a procurar um pouco mais os direitos e, de repente, um pouquinho dessa relação mudar? Então, se está sendo prejudicial para ela, está sendo incomodada, ela só tem aquele caminho ali, cabe sim a procurar os direitos dela, né? Eu quero saber dos meninos aqui do Grupo Fissura. Quem que vai falar para a gente? Como que é essa história de cantar? Porque, de repente, vocês estão lá no palco, estão lá cantando, enfim, e daí no dia a dia na rua? Tem algumas coisas que vocês falam nas letras das músicas, e na hora, tá andando no shopping, vocês cantam também a mulherada? Você que vai falar, Careca? Eu, apesar que sou um pouco tímido, né? A galera que já sabe. No shopping, ou na rua, qualquer lugar, a minha fala, gostoso, maravilhoso. Você recebe a cansada. Recebe, né? Agora, a melhor cantada para a mulher é a mulher ser respeitada e ser gentil com ela. Isso que é a melhor cantada, você pode conquistar uma mulher. Quer dizer, puxar uma cadeira, abrir uma porta, mesmo que você não conheça, você acha que isso a mulher recebe é mais bacana? Isso é mais bacana. Até você ver o cumprimento, bom dia, boa tarde, boa noite, já ganhou o dia com ela. Quer dizer, que tem forma de chegar na mulher e ser mais agradável. Os meninos aqui concordam? Alguns, todo mundo fez assim com a cabeça? Eu deixo a pergunta para ele. Pode perguntar. Deixa a pergunta para ele. Vocês adoram ser cantados? Eu gosto de ser elogiado, né? Diferente, né? Elogiado é uma coisa e cantado é outra. É a diferença. Então, é isso que a gente está falando, né? A partir do momento, quando você fala, bom dia, bonita, por exemplo, estou passando em algum lugar, é uma coisa. A partir do momento que você fala assim, se eu te pego, vem aqui que eu vou te levar ali, aí o negócio começa, aí já passa do limite do elogio, não é verdade? Eu já começo a rir, eu já saí de perto. Que cantada que você levou que foi mais ofensiva, que não foi para esse lado do elogio? Olha, foi uma bem pesada mesmo. Dá para contar aqui ou não? Eu não sei. Impublicável? Mas é complicado o negócio. Foi bem pesado que eu fiquei não sabendo onde colocava a cara. Mas em local público? Público. Da galera, assim, toda. E quando você levou essa cantada, você pensou também do lado, se falar aquilo para uma mulher, daí como que isso pega mal? Isso pega, muito mal, né? A galera ficou de boca aberta, falei, o que eu vou falar? Não vou falar nada, falei, fica quieto, fica rindo, leva na esportiva. Falei, já pensou se eu falasse para ela? Eu tenho que levar um tapa na cara. Então as pessoas têm que pensar um pouquinho quando sai desse elogio e passa para essa coisa pesada, né, Irani? Saber dividir uma coisa da outra, né? E se for uma cantada com um elogio, com uma abordagem para uma paquera, é completamente diferente. É a questão da aproximação, que a gente fala assim, até com um olhar é possível cantar uma pessoa, mas é que essa cantada saudável, é considerada saudável. Bacana, eu agradeço a sua presença aqui no Revista, obrigado, um ótimo fim de semana para você. Foi legal, tá? Obrigada.